que acontece aqui? Menos 2 elevado ao cubo. Menos 2 igual a menos 8. Certo. Perceba que repetiu tudo que estava embaixo do cubo, né? Incluindo os Exatamente. parênteses e o sinal. Até os Aqui, parênteses é necessário colocar, mesmo saber. Pois que tem os sim. vezes. Ok. Bem, é necessário, assim, para ser bem preciso matematicamente, né? Se tu já Sim. sabes a resposta, já coloca menos 8. Mas é importante tu colocares para indicar que o sinal está dentro da conta. Que está Sim. dentro da, vamos dizer assim, da ação do 3 aqui do Uhum. expoente. Ok? Porque se tivesse, por exemplo, isso aqui, olha só, já é outra coisa. Isso aqui é menos 2 vezes 2 vezes 2. Porque o 3 está em cima só do 2, percebe? Ok. Agora, se tu tens isso, daí o 3 está em cima de tudo, incluindo o sinal. Exato. Percebeu a ideia? Tudo bem. Então, tem essas duas distinções. Quando tens uma fração, tu também pode multiplicar três frações iguais, ou, né? Daí tu multiplica a parte de cima da 125, a parte de baixo da outra. 8 Uhum. elevado a 1 é 8, 7 elevado a 0 é 1, aquilo que eu falei, né? Certo. Qualquer coisa elevada a 0 é 1, incluindo um número com parênteses, com sinal, com letra. Uhum. 4 elevado a menos 2, você pode usar a propriedade que eu falei para colocar na parte de baixo, se tu quiseres, né? Se o professor pedir isso, põe fração, colocas aqui embaixo. Depois o quadrado, né, percebas que aqui era 4 elevado a menos 2, ficou 4 elevado a 2 aqui embaixo. Então tu tens que ainda operar isso, fica 16. E aqui, vamos ver. Muito bem, mesma coisa, vem para baixo. Eleva ao quadrado, inverte. Muito bem. Claro que quando tu pegares a manha, né? Pegares a manha, tu consegues fazer isso mais rápido. Sim. Então, um jeito rápido, quando tu vê o sinal, é inverter a fração. Depois só eleva. Aqui tem outras operações que eu acho interessante que tu percebas, tá? Então, copias aí. Eu Todas? vou. Faz a copiar, né? Vou falar, vou falar um pouco aqui sobre o que está acontecendo. Ó, multiplicação de bases iguais somam-se os expoentes. Ok? Então, é isso que aconteceu aqui. Multiplicação de bases iguais somam os expoentes. Divisão de bases iguais diminui o expoente de baixo. Ou o segundo, né? Depende de como é que escreve. Então, aqui nós diminuímos o segundo. A elevado a m elevado a n. Multiplica os expoentes. M vezes n. Ok? Uhum. Quando tu tiveres. Não Quando consegui tu passar. tiveres. Desculpa, não consegui passar o 2 ainda. Desculpa. Pode copiar. Então, copia primeiro. Quando terminares, me fala, tá bom? Sem pressa. Ok. Ok, já está. Ok. Ah, quando nós temos aqui, nós estava a falar dessa, então, a 13 aqui. Quando nós temos potência de potência, multiplicamos as potências. Aqui no Brasil a gente fala muito isso. Potência de potência multiplica-se as potências. Uhum. Se tu tiveres bases diferentes, mas elevado ao mesmo expoente, podes fazer expoente de cada um, percebe? Uhum. E se tu tiveres divisão, mesma coisa. Muito bem. Acha que pegaste a ideia? Sim. Tem uns exemplos, né? Eu quero já fazer uns. Vou fazer uns. Então eu vou fazer aqui. Ó, eu quero já ir para mais difícil. Vou fazer essas três últimas aqui. Ok. Então deixa eu abrir de novo. Muito bem.
O que é que vai acontecer aqui? Ó, eu falei para ti que quando nós temos o sinal negativo numa fração, nós podemos inverter a fração. Uhum. E agora nós temos que fazer a multiplicação de tudo que está aqui. Certo. Então vai ficar 125 por 8, percebe? 5 vezes 5 vezes 5, 125. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Agora, mesma coisa? Ah, e o sinal vai para quem? Continua na frente. Esse sinal numa fração, ele nunca está ou em cima ou embaixo. Sim, ele está sempre associado aos Parada dois. toda, percebe? É isso aí. Então, um, dois, três. Vai ficar o quê? Menos 125 por 8. Sempre que tu tiveres expoente ímpar, né? 3 é um número ímpar. Ele mantém o sinal do que tu estás a trabalhar. Como tu estás a trabalhar com negativo, fica negativo. Ok? Uhum. E aqui é a mesma coisa. Ah, mas não tem fração. Bem, é como se tivesse o 1 aqui, né? Então tu podes reescrever como menos 1 meio. E tudo isso ao cubo também. Então, de novo, vai ficar menos 1 oitavo. Percebeu? Muito bem. Fiz rapidinho. E agora, eu vou querer que tu faça esse texto também. Eu vou dar uma diminuição no zoom para que tu vejas aqui. Ok? Ok, já fazer então. Ok, está. Então Já tu vou... podes me enviar, né? Sim, sim, já vou enviar. Ok. Hum, Já enviei? Vamos ver.
Pronto, certo. Inverteste, levaste ao quadrado, certo. Trocasse sinal, muito bom. Pronto, então, essas primeiras tu percebeu. Uhum. Veja que nós não estamos a falar ainda exatamente de função exponencial, mas estamos a dar uma treinadinha nas bases para usá-la. Então, agora, tu treinaste lá a parte inicial das primeiras regras que eu passei, vamos treinar as segundas. Eu vou fazer essa F aqui utilizando todas aquelas regras que eu te ensinei. Então, por exemplo, né? Nós temos aqui essa primeira fração elevada ao quadrado, nós podemos elevar, então, por regra, pela terceira regra que tu copiaste, Uhum. daquela regras de operação, né? Nós podemos elevar todo mundo ao quadrado, porque potência de potência multiplica com suas potências. Certo. Então vai ficar 2 ao quadrado, aqui vai ficar P ao quadrado, aqui vai ficar Q 2 vezes 2, aqui embaixo vai ficar vai ficar U à quarta, e aqui vai ficar V ao quadrado. Então, nós no que não podíamos pôr lá o Q ao quadrado também? Que é a quarta, tu quer dizer, né? 2 vezes 2 é 4, certo? Poderia, por que não? Certo. Mas eu estou com outra ideia aqui. Ok, ok. Bem, então agora, como nós estamos com sinal negativo, podemos inverter a fração, certo? Uhum. Então, em cima vai ficar U ao quadrado. No caso é 1 vezes 2, né? Mas eu já coloco ao quadrado, porque 2 vezes 1 é muito feio, né? Muito Certo. bem. Só por ser feio mesmo. V2 vezes 2. Aqui, vamos ficar com 4 a 2. O P, 4. 2 vezes 2. E o Q é o Q normal. Isso aí. Q2. Opa, Exato. perdi. Pronto. Bem, agora a gente pode se preocupar apenas em juntar aqueles que são parecidos, né? Ou melhor, aqueles que são de mesma parte literal, né? Então, por exemplo, nós vamos ficar com 2 ao quadrado sobre 4 ao quadrado, que eu posso escrever como 2 ao quadrado vezes 2, porque 4 é 2 ao quadrado, certo? Uhum. Isso. O P vai ficar 2 e tem 4 aqui, 2 menos 4. Porque na divisão de bases iguais, a gente diminui o expoente de baixo, certo? Então, como tem 2 aqui e 4 aqui, ficou 2 menos 4. Certo. 4 desse, menos 2 desse, V, não, U, por U primeiro. U, 2 menos 4, e V, 4 menos 2. Pronto. Então vai ficar, bem, bases iguais, diminui o expoente. Então vai ficar 2 menos 4, vai ficar menos 2, certo? Ok. Vai ficar menos 2, aqui vai ficar 2, aqui vai ficar menos 2, aqui vai ficar 2. Agora, nós podemos reescrever tudo isso. Vamos deixar os positivos em cima e os negativos embaixo. Q, V, dois elevado a 2 aqui, que pode ser escrito como 4, ou deixa 2 elevado a 2, tu já vai entender por quê. P na 2, agora o rosa, U na 2. Opa, eu esqueci das potências aqui, desculpa. Tudo bem até aqui? Sim. Agora, como tu pode perceber, todo mundo está ao quadrado, né? Uhum. Então, para finalizar, tu pode deixar bem bonitinho, assim, ó. Que V sobre 2 P P U ao quadrado. ao quadrado. Pronto. É a forma mais bonita, certo? Exato. Exato. Tanto percebeste, né? Eu usei várias regras, bem rápido, né? Porque eu já tenho prática. Então tu pode Exato. demorar um pouco, não precisa se preocupar. Mas contanto que tu tenhas entendido o que eu passei, tá ótimo. Então, eu vou passar uma linha aqui, colocar essa, vou deixar aparecendo o que eu fiz, e eu acho que tu consegues fazer também, sem problema nenhum, tá? Quando Ok. tu verificares isso aqui, me manda. Ok.
Ok, acho que já está, vou tirar foto. Ok. Já enviei. Deixa eu ver aqui. Mas acho que fiz uma coisa errada. Então pode desarrumar antes de eu ver, hein? Arrumei, arrumei, não quero me decepcionar. É, porque eu tenho que dividir. Só um bocadinho então. Eu vou à casa de banho, tá bom? Ok, ok.
Opa, Eu acho que. como é que tá? Acho Me que enviaste aqui. eu que te enviei não estou a conseguir. Eu acho que a única coisa que fiz mal aqui foi a divisão e o multipliquei. Mas Vamos eu não ver. estou a saber como é que eu vou fazer. Aqui tudo certo. Yeah. Essa primeira. Daí para a frente é que não. Não sei. Cadê essa parte aqui? Está ao Ah, lado? tá. Esse aqui é o símbolo. Aham, tá. Sim. É que parecem igual, mas é um pontinho. Não. Quando tu tens uma divisão de frações, o que tu tens que fazer? Tens que inverter, tá? Tens que inverter e multiplicar a segunda. Então, por exemplo, aqui, como tu tinha C a quarta, D a sexta, né? Tinha que Uhum. pegar isso aqui e colocar na parte de cima. Percebe? Ó, tinha que fazer isso aqui, ó. Ou seja, exato. Ficava CD em cima e o resto em baixo. Exato, isso. Tu não E, fizeste isso, né? e a divisão muda para multiplicação, é isso? Exato, a divisão muda para uma multiplicação, pronto, seria isso. Uhum. Perceba que tu também pode fazer aquilo que a gente gosta muito de fazer, que é cortar as coisas, né? Por Certo. exemplo, digamos que tu já vejas direto aqui 9, estou escrevendo a primeira aqui. B a nona, C a terceira, D a terceira. Agora tu vais multiplicar aqui por C a quarta, D a sexta, 9. Aqui não era 9, era 27, desculpa. A ao quadrado, B ao quadrado. Então tu pode cortar. Esse corta aqui vira 4. Esse corta aqui vira 7, né? Esse corta. ah, Opa. Esse corta aqui vira 1. Esse corta aqui vira 3. E claro, aqui também corta, né? Vira 3 também. Percebe? É um jeito mais rápido de fazer. Mais ou menos. Aqui não apanhei. Cortar é a mesma coisa que subtrair, né? Ok. Quando eu peguei o A aqui e cortei com o 2, eu simplesmente matei o cara de baixo, ele não existe mais. Ok. E esse aqui, em vez de ser a sexta, virou a quarta. Entendeu? Certo. Mas, por exemplo, como é que 27 menos 9 dá 3? Não é menos, né? É dividido. 27. Ou melhor, é isso, né? 27 a dividir por 9 não dá 3? Não é menos, né? Quando nós temos 27 em cima e 9 Ah, embaixo, nós temos uma divisão, certo. né? Está certo. Está certo. Nos outros casos também são divisões, a gente só faz a subtração porque é a regra, né? Exato. Percebe? Tá bom. Ah, muito bem. Então podemos continuar. Deixa eu falar um pouquinho daquilo que eu estava a falar. Deixa eu arrumar aqui. Bem, veja, existem regras de fração, mas a gente vai ignorar, sabe? De raiz, desculpa. Mas a gente vai ignorar porque existe uma regra que pega as frações e transforma em raízes. Essa aqui também é uma regra mega importante, então eu recomendo que tu escrevas ela aí, tá? Só um bocadinho. Ok. Estavas-me a dizer, desculpa, para passar esta fração. Sim. ah, Nós simplesmente escrevemos a mesma coisa, né? Só que de outro jeito. Um jeito que nos permite usar as regras de potência, né? Porque quando eu olho uma raiz assim, né, eu penso, o que eu vou fazer com essa raiz? Não sei. Mas quando nós temos assim, a gente já pode usar todas aquelas regras lá, né? Sim. Ok? Então tá bom. Ah, muito bem. Agora, com isso em mente, continuemos. Deixa eu fazer um negocinho aqui, que agora a gente de fato vai ver a função exponencial, tá? Tu já sabe operar com ela, já sabe operar com ela, então já podemos começar a função de facto.
Ó, aqui está a função exponencial. Ela serve para um monte de situações, como, por exemplo, essa situação financeira aqui. Ok? Isso é a equação dos juros composto. Como tu podes ver, tem uma potência aqui. É uma, Certo. os juros, o montante que alguém recebe, está diretamente associado com o valor com o valor do expoente, né? Então tu pode criar uma função que descreve quanto que a pessoa vai ganhar ou vai ter que pagar de juros, né? Depois de um determinado tempo. Beleza? Uhum. Então tá bom. Então, aqui nós temos um exemplo de função exponencial, a função 2 elevado a x. Tá aí. Como tu podes perceber, ela tem um comportamento bem interessante, né? Ela vem de uma tendência de zero aqui, ó, tá vendo? Ó? Ela se aproxima, quando tais em x negativos, se aproxima do zero e não chega. Então, os valores vão subindo, até que chega no zero e ela cruza no 1. Sempre, toda a vida, uma função exponencial, quando x for zero, vai ter a resposta igual a 1. E tu já sabes por quê, já te expliquei isso hoje. Sim. E agora percebas que ele está crescendo muito, 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 abruptamente, igual o Bitcoin ontem. Crescendo abruptamente. Por quê? Porque os valores de x eles vão no expoente. E tu sabes que quanto maior for o expoente, maior é a resposta. Mas assim, de uma forma muito grande, né? Porque tu estás a dobrar sempre pelo anterior. Então, por exemplo, quando eu pegar 2 elevado a 4, que foi só até o 3, 2 elevado a 4 já seria 16, depois 32, depois 64, depois 128, e assim vai. Tá sempre a dobrar. Então, de um para o outro, né? É muita coisa. Muito bem. E aqui nós temos uma função exponencial fracionária. O que isso significa? Como tu tens uma fração a multiplicar por ela mesma, estás a multiplicar números que são menores que 1. Sendo Uhum. números multiplicados menores que 1, vai ocorrer uma coisa bem interessante, veja só. Eu vou multiplicar 0,5 por 0,5, deu um número menor, 0,25. Se eu multiplicar de novo, dá metade da metade, metade da metade da metade, tá vendo? Ok. Ou seja, sempre que tu multiplicas por um número entre 0 e 1, a tua resposta diminui. Isso é bem importante tu lembrares. Multiplicações, de modo geral, na nossa cabeça aumentam os números, né? Mas se tu estás a multiplicar um número pequeno, não. Entre 0 e 1, não. Pronto. Então, vamos lá. É, Bem, eu acho que fazer gráfico é uma coisa muito chata. Podes fazer isso como treino depois, baseado no exercício que nós estávamos a ver ali em cima. Tu já tens esse livro. Agora, nós temos um exercício muito interessante aqui sobre o menor valor assumido por essa função. Essa pergunta, ela junta tanto a matéria que nós estamos a ver hoje, quanto a matéria que nós vimos na aula passada, funções quadráticas. Porque aqui tu tens uma função quadrática, tá? Uhum. Então, ele está a dizer que essa função, ela tem um menor valor possível. Muito bem. Bem, eu não vou fazer ela agora. Eu vou deixar tu quebrando a cabeça nela por uns 4 minutos, ok? Tens esse livro? Eu nunca tenho certeza se eu passo o livro para as Sim, já pessoas, é que passaste são duas tantos, né? vezes. Sim. Então, tu podes entrar lá na página 282 para rever o conteúdo, ok? Dar uma olhadinha. Ok. Entender basicamente que essa função aqui, quanto maior for o número aqui, menor vai ser a resposta. Mas acabamos de ver um gráfico que nos dizia isso. Quanto maior era o número em cima, menor ficava a função, certo? Certo. Então, com essa ideia, eu quero que tu penses um pouco. E também com a ideia da aula passada de vértice, já dei a dica. Pode tentar pensar nessa resposta.
Eu vou te dar uns 3 minutinhos para fazer isso sem minha ajuda, tá? Ok. Então tá bom. Qual era a página que tinhas dito, Samuel?
E aí, como é que tá? Diga-me. Não está muito fácil. Não está fácil? Bem, vamos pensar o seguinte. Vamos pensar o seguinte. Tu tens uma função exponencial, certo? Uhum. O que que isso significa? Significa que quanto mais tu multiplicas, menor fica, certo? Certo? Certo. Então, quanto maior for o número na parte de cima, Pior. no caso, para nós é o que nós queremos, né? Quanto Certo. maior for o número na parte de cima, menor vai ser o resultado, né? Que é o que a gente quer, o menor valor assumido pela função. Então, nós Uhum. queremos que o número de cima seja o maior possível, certo? Certo. No expoente seja o maior possível. E qual é o maior número possível que pode acontecer no expoente dessa função? O maior. Pensa comigo. Porque veja, tem um sinal de menos aqui, né? Certo. Então, se tu colocares um número normal, tipo 10 aqui, vai ficar menos 98, é um número bem pequeno. E é negativo, certo? Certo. Se tu colocares o 1, tu já ficas com a resposta 1. Já é um número bem maior que menos 98, certo? Uhum. Se tu colocares o 0, tens o menor número possível, porque não vai ter nada a ser subtraído. Concordas? Ok. Então, por isso que a resposta é 0. Percebeu? Ok. Percebeu a ideia, né? Então aí tinha Então, que tá bom. acrescentar o valor de 0 ao x, é isso? Aham, Que é para exato. dar o valor de 2 e multiplicando, então a resposta certa seria o D, um quarto. Exatamente. Ok. Muito bem. Bem, então acho que de função exponencial é isso, tá? Não tem muito mais o que falar, tá bom? Ok. É, na aula que vem, nós podemos fazer alguns treinos de outras coisas, Uhum. rever, né, essa matéria, para que nós vejamos a próxima função importante. A próxima função importante é a função logaritmo. O pessoal se assusta. Ok. Ela envolve muita potenciação. Veja aqui, né? Já logo no conceito tem potenciação. Tá bom? Ok. Então tá bom. Nós vamos ver isso na próxima aula, tá? Ok, obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Até. Tchau. Bom Tchauzinho. descanso.